humorista Gustavo Mendes resolveu lacrar no seu show de stand-up lá em Minas Gerais e se deu mal porque a gente já tá cansado de saber que quem lacra não lucra e imediatamente a isentosfera foi relinchar nas redes sociais. Ai, pois que estão censurando os humoristas? Os eleitores do Piruliro são iguais aos maves do PT, a intolerância, pipipi, popopó. Danilo Gentili, vulgo tchutchuca do Bumbum Livre, resolveu também lacrar lá no Twitter. Eu fui lá e dei uma resposta pra ele. Está formada a treta. Vou comentar todos esses episódios, fazer algumas análises pra fazer com que as pessoas assim enxerguem um pouco mais o pano de fundo de tudo isso que está acontecendo. Mas antes eu quero pedir, por favor, que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. No dia 7 de setembro vai ter 2 eventos, um em Minas Gerais e outro em São Paulo. Também estou deixando aqui na descrição para vocês. Quem quiser desconto no ingresso do evento do Brasil Paralelo, é só digitar o meu cupom de desconto. Pois bem, vamos à pauta. Então, esse humorista, o Gustavo Mendes, que é aquele que imitava a Dilma, né? Mais uma vez, assim, vamos ver se as pessoas agora entendem que criticar o PT não faz de você alguém de direita, ou conservador, ou liberal, etc. Mas então ele imitava a Dilma, foi fazer um show em Teófilo Otoni, lá em Minas Gerais, e começou a relinchar. O problema não é fazer piada com o Bolsonaro, este não é o problema. O problema é que a piada sem graça, sinceramente, eu não achei graça nenhuma, que ele fez, defendia o Macron nesse negócio que aconteceu aí sobre a Amazônia, dizendo, porque todo mundo está errado e apenas Bolsonaro está certo. Alguns eleitores do Bolsonaro que estavam presentes no show começaram a reclamar, o humorista começou a fazer um monte de palhaçada e contar vantagem e disse que quem não estivesse gostando poderia se retirar do show dele e pedir o ingresso de volta. E o que aconteceu? Um monte de gente se retirou do show dele e pediu o dinheiro do ingresso de volta. Afinal de contas, foi ele que sugeriu isso. E o que ele foi fazer? Presta atenção nessa manchete. Não aceitarei censura, diz humorista Gustavo Mendes após confusão com apoiadores de Bolsonaro. O nome disso é censura, afirmou o comediante. Não, o nome disso não é censura. Censura é quando utilizam o aparelho estatal para retirar o teu show, para não deixar que o teu show aconteça. Que foi o caso, por exemplo, que aconteceu no documentário 1964 no Brasil Paralelo. Lembra que o cinema proibiu a exibição, inventou uma desculpinha lá, mas não quis exibir o filme. O nome disso é censura. Tá? Isso é censura. A pessoa se levantar e sair de um show porque não está gostando, e principalmente porque o humorista sugeriu que pedissem o dinheiro de volta, é apenas, assim, a lei do livre mercado, né? Quem não gosta de algo não compra, não dá dinheiro, mas infelizmente algumas pessoas insistem com esse negócio de dar dinheiro pra lacração. Ai, pois que eu gosto das piadas. Presta atenção no vídeo todo que vocês vão entender a gravidade disso. E olha só que interessante esse comentário que ele fez, está no mesmo artigo. Minha trajetória sempre foi assumir posições com força e transparência, mesmo sabendo que isso incomodava muita gente. O humor é sempre oposição. Esse é o papel do artista e principalmente o do comediante, incomodar os poderosos. Não vou me calar diante do que está acontecendo hoje no Brasil. Quem não está cumprindo o que prometeu, não sou eu. Onde está o Brasil melhor que foi prometido? Indagou Gustavo. Então, assim, a gente já pode analisar algumas coisinhas. Esse negócio de vamos questionar tudo, de crítica pela crítica, de sempre fazer oposição, é a historinha lá da escola de Frankfurt, da teoria crítica. Nós precisamos destruir tudo que está aí, porque daí vai acontecer uma coisa melhor. Mas é claro que eles não estudaram e nem têm consciência do que eles mesmos estão fazendo. Eu acredito sim que nós devemos nos opor a governantes poderosos que queiram um estado totalitário, mas no caso aqui não foi isso que ele fez, né? Ele ficou contra o Bolsonaro e a favor do Macron. Não preciso explicar para vocês qual foi a situação da Amazônia, que vocês já estão carecas de ouvir isso aqui no YouTube. E é legal esse negócio de assim, onde está o país melhor que foi prometido, como se o Bolsonaro fosse, assim, o imperador do Brasil ou algum mágico que estalasse os dedos e tudo ficasse em perfeita ordem. Primeiro lugar, né, são 3 poderes. O Bolsonaro foi eleito para o executivo, mas ainda tem o legislativo e o judiciário, que eu não preciso explicar para vocês o que anda acontecendo por lá. Em segundo lugar, teve algumas coisas que melhoraram, sim. A diminuição do número de ministérios, por exemplo, é algo que todo liberal, todo conservador deveria, pelo menos, elogiar. Isso é uma coisa boa.
a diminuição da criminalidade e tantas outras coisas boas que estão acontecendo aí no governo. Mas esse pessoal isentão, que diz que não é nem de direita nem de esquerda, vê só os defeitos e quer lacrar. Eles não elogiam uma medida boa do governo Bolsonaro. E então, eis que surge Danilo Gentili, o humorista do Bumbum Livre, lacrando no Twitter. Olha a postagem, a comparação absurda que ele fez. Uma rápida consulta no Google mostrará que as últimas vezes que Gustavo Mendes citou meu nome foi para falar que eu não posso falar algumas coisas e para dizer que Maria do Rosário estava certa em me censurar. De todo modo, onde chegaremos desse jeito? Então ele está comparando Maria do Rosário, uma deputada que usou a coerção estatal, né, a justiça, para mandar o Danilo para cadeia. Inclusive, na época eu vim aqui no YouTube, fiz vídeo para defender ele, naquele caso, tudo que aconteceu. Continuo achando um absurdo, continuo sendo contra aquela história de pedir a prisão do Danilo Gentili, embora ele tenha me dado uma resposta que vocês já vão ver. Então, o que eu comentei lá? Presta atenção. Existe um abismo entre um político pedir sua prisão e o público se retirar do show de um artista porque achou a piada idiota. Fui ofensiva? Chamei ele de idiota, alguma coisa assim. Não, eu disse que a piada do humorista foi idiota, o pessoal não gostou, se retirou, que é bem diferente de um político usar a justiça para mandar alguém pra cadeia. É o senso de proporção, aquele que eu vivo comentando com vocês. E qual foi a linda resposta que Tchutchuca do Movimento Bumbum Livre deu pra mim? Você é apenas uma retardada, depressiva e complexada. Nem pra dar aula serve. Seus alunos e escolas por onde passou te desprezam. Sua opinião não me importa. Não importa tanto que tu foi lá e fez questão de responder e de me bloquear. Tudo bem, ele tem total direito de bloquear as pessoas que ele não gosta lá no Twitter dele. Não estou reclamando disso, mas eu analisei isso daqui e eu achei assim que, poxa, Danilo Gentili, todo poderoso lá, humorista do SBT, uma pessoa que tem projeção nacional, anda sabendo demais da minha vida, né? Será que ele anda pesquisando? Será que tem algum grupinho aí que anda montando dossiês do pessoal que tá incomodando nas redes sociais? Até porque se vocês forem olhar, assim, Danilo tem milhões de seguidores no Twitter, eu tenho lá por volta de 60 mil. E o engajamento dele, às vezes, é menor do que o meu. Será que isso está incomodando a extrema imprensa? Porque Danilo tá no SBT, faz parte da extrema imprensa, tá? Tire o óculos cor-de-rosa da sua face. E assim, né, depressão é uma doença, nós estamos entrando aí no Setembro Amarelo, ela é uma doença muito grave. Infelizmente, para quem acompanha meu canal sabe que eu tive 1 ano de depressão, fiquei em casa, recebi ameaças de movimento e que eu sou desprezada nas escolas, não pelos alunos, porque tem alguns alunos meus que assistem meus vídeos, né, ex-alunos no caso, porque eu não estou mais na escola, mas eu vejo às vezes alguns comentários aqui, saudade de você, professora, agradar todo mundo, não agradei, porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo, mas a maioria dos meus alunos, quando me encontra na rua, me abraça, vem correndo, fica feliz, comenta nos meus vídeos, eu tenho uma boa relação. Agora, nas escolas, por que será que eu não tenho uma boa relação? Será que é porque eu estou criticando esse sistema de socioconstrutivismo e Paulo Freire? Será? Vou deixar a dúvida no ar. Então aí vocês devem pensar, mas Danilo Gentili, que era uma pessoa que criticava o PT, que era contra esse negócio de comunismo, de socialismo, por que ele tá fazendo isso agora? E eu vou responder para vocês. Tem alguns fatores aí. O primeiro deles, primeiríssimo, é que ele apoia o movimento Bumbum Livre. Não sou eu que estou dizendo. Ele mesmo postou que dá dinheiro pro Bumbum Livre. Eu não preciso explicar para vocês a relação que há entre eu e os meninos lá do Bumbumzinho Livre, né? Vocês sabem que é uma relação de amor, amizade, a coisa linda. Em segundo lugar, porque Danilo Gentili é apenas um palpiteiro. Ele não estuda, ele não sabe o que ele está combatendo. E para que fique mais claro e didático, eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma entrevista que ele deu lá pro Marcelo Taz. Obviamente as vozes estão distorcidas, mas eu acho que vocês vão entender. Presta atenção no videozinho. Em 2018, você tweetou uma coisa que até hoje eu não entendi. Eu vou ler até para ficar claro, né? Para os que estão perguntando do enredo do meu novo filme, vai um spoiler. 2 garotos invocam a loura do banheiro. Ela aparece e causa mais estragos na escola do que o Paulo Freire. Você conhece o que o Paulo Freire fez? Eu li algumas coisas, eu não gosto das pessoas que defendem o Paulo Freire. Quem sabe até você vai voltar no PT de novo. É possível, é possível.
Então, como fica muito claro aí, Danilo Gentili sempre criticou o PT, sempre criticou o Paulo Freire, mas ele não faz a menor ideia do que ele tá fazendo. Ele disse, eu li algumas coisas, ele deve ter lido memes de Paulo Freire, nunca leu um livro do autor. Eu já li, eu sei muito bem qual é o problema da educação bancária, e é justamente por isso que eu sou desprezada nas escolas, que foi o argumento que ele usou. Olha só que lindo exemplo de duplo pensar. Em terceiro lugar, porque existe um fator aí de manipulação mental que as pessoas acabam sucumbindo ao grupo, que está muito bem descrita neste livrinho aqui que eu já recomendei várias vezes, que é o Maquiavel Pedagogo. Ela está descrita no primeiro capítulo como conformismo. Então teve uma experiência científica com dados. Isso não é a minha opinião, eu não estou aqui dando um palpite, eu estou falando para vocês de um assunto que eu estudei, que eu li, e eles fizeram a seguinte experiência. Eles colocaram lá uma linha desenhada no papel e no outro papel 3 linhas de tamanhos diferentes. Uma dessas 3 linhas era igual à primeira. Então tinha um grupo de pessoas, desse grupo apenas um era o pesquisado, ele não sabia do que estava acontecendo. E o grupo tinha essa combinação de apontar uma linha que estivesse totalmente diferente da linha padrão. Essa era a experiência. Então eles detectaram com esta linda experiência que aproximadamente 3/4 das pessoas acabam apontando a linha errada por influência do grupo. E presta atenção, esse trechinho que eu vou ler aqui para vocês, o que diz por que as pessoas fazem isso. Verifica-se também que os indivíduos conformistas, interrogados após a experiência, depositaram sua confiança na maioria, decidindo-se pelo parecer desta, apesar da evidência perceptiva. A linha era muito diferente, e assim, não tinha como confundir. Sua motivação principal está na falta de confiança em si e em seu próprio julgamento. Outros conformaram-se à opinião do grupo para não parecerem inferiores ou diferentes. Então, assim, as pessoas que não estudam, que não sabem, acabam sucumbindo a essa coisa. A gente tá vendo aí vários, por exemplo, o Frota, o próprio MBL, Danilo Gentili, várias pessoas que estão, assim, mudando de opinião porque elas não conhecem o que estão combatendo. E é por isso que eu sempre bato nessa tecla de estudem para não ser enganados. Em quarto lugar, ele ficou nervosinho, porque quando ele olhou ali a foto do meu perfil, ele já identificou Vaporwave, que talvez o pessoal aqui do YouTube não saiba muito bem, mas estão vendo aqui toda a arte do meu canal, esse cenário que tá aqui no fundo. Então, essa estética se chama Vaporwave. E ela está causando, assim, uma raiva na internet. Eu tive que usar essa palavra porque a outra talvez o YouTube delete, mas está incomodando o pessoal, tanto da esquerda quanto da lacrosfera, porque as pessoas do Vaporwave são a extrema direita. Inclusive, tem muitos perfis lá no Twitter que estão fazendo denúncias, que são pessoas comuns e que muitas vezes não querem mostrar o seu rosto para não serem prejudicadas nos seus empregos, etc. Você sabe muito bem como é a perseguição. Aliás, foi por causa dessa perseguição que eu entrei em depressão. E essa estética simboliza, assim, a direita. Então, por isso o Danilo ficou nervosinho. Parece até que o grupinho dele, eu ouvi dizer que estão processando um desses perfis para ver como essa galera do vapor está incomodando. E como eu gosto de incomodar, eu sou do Vaporwave agora. Então está explicada a mudança de cenário, está explicado o Vaporwave. Pesquisem aí que vocês vão descobrir mais coisas. Então, dessa história toda, o que fica claro? Que Gentili está deixando transparecer a hipocrisia desse pessoal da isentosfera aí. Lobão, tantos outros, o Frota, esse pessoal aí que são isentos, eles não comentam sobre política, mas curiosamente eles defendem as causas esquerdistas mesmo sem saber e não falam nenhum elogio ao governo Bolsonaro. São isentos, sim, tá bom. E outra, porque são pessoas que não vão atrás de conhecimento, que não estudam, que não sabem o que estavam combatendo quando estavam fazendo campanha contra o PT. E as pessoas que não têm esse conhecimento, invariavelmente, acabam caindo na mentira e contribuindo para causas revolucionárias, mesmo sem saber que estão fazendo isso. Então, quando Gentili usa o argumento de que eu sou desprezada nas escolas, eu sou desprezada nas escolas justamente por combater o Paulo Freire, que ele também combatia, mas agora ele está adotando esse duplo pensar porque ele não conhece o assunto, ele não estuda, ele não tem a menor noção do que ele está fazendo, ele é apenas um palpiteiro da internet.
Então, nesse caso, ele, mesmo sem saber, eu espero que seja por inocência, sinceramente, porque eu não gosto de descobrir que as pessoas têm um mau caráter. Então, mesmo sem saber, ele está favorecendo a causa revolucionária, que é o que Antônio Gramsci chamava de intelectuais orgânicos, aquelas pessoas que parecem, que não tem nada a ver com política, jamais eles estão falando isso, mas eles propagam ideais revolucionários. Vou indicar uma outra leitura, quem quiser entender mais sobre esse negócio de intelectuais orgânicos, dá uma lidinha nesse livro aqui, ó, A Nova Era e a Revolução Cultural, do Olavo de Carvalho. Aqui explica muito bem o papel central desses intelectuais orgânicos. Então, quando você está acompanhando alguém, ai, mas eu acho legal a piada dele, ai, mas o lado político eu não acho legal, presta atenção, porque você está sendo enganado e isto é sim muito perigoso. Só não sabe desse perigo quem não estuda, quem não conhece intelectuais orgânicos, Gramsci e a grande influência que essas pessoas têm na causa revolucionária, que era aquela que ele estava combatendo antes. Pois é, mas como não conhece o assunto, acaba fazendo bosta. Então continua aí dando palco para esses humoristas aí do Bumbum Livre, que agora estão resolvendo lacrar, dê o seu dinheiro e favoreça a causa revolucionária. Parabéns, que atitude esperta! E também, por favor, mas por favor mesmo, parem com essa palhaçada de mimimi, divisão da direita, você está dividindo a direita, porque o que acontece, meu querido, é que a direita é a favor da liberdade, das liberdades individuais. Esse negócio de pensamento hegemônico, de todo mundo ficar dizendo a mesma coisa, de pensamento coletivista, não é coisa de direita. Cada vez que eu vejo isso por parte de um liberal, entre milhares de aspas, eu sinto assim, Mises se revirando no túmulo, porque essas pessoas também nunca leram Mises e nem sabem o que é um liberal, muito menos a diferença entre um liberal e um conservador. E em último lugar, porque sabe o que realmente está dividindo a direita, entre aspas, no Brasil? É a falta de conhecimento.